Espírito Santo. Sua revelação jamais deve ser elevada à categoria de inerrância. Vê 1 Coríntios 14, 31. Então, um profeta hoje profetiza, traz uma mensagem. Ela deve ser julgada pelos crentes. Julgada de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Esta palavra que trouxe, essa mensagem que veio, concorda com a palavra de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Teve o seu cumprimento? É a palavra de Deus, é uma mensagem vinda de Deus. Mas esta palavra não concorda com a Bíblia, então não é a palavra de Deus. Então chega alguém para você e diz que você deve casar com fulano de tal. Aquele fulano de tal é casado. Então, esta palavra não é de Deus. Deus não ia mandar ninguém adulterar. Então, todas as mensagens que são trazidas, elas devem ser julgadas segundo a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus? Então esquece. Não é a palavra de Deus. Não tem nada a ver. Deixa para lá. Não vai melhorar, não vai piorar, não vai causar nada na sua vida. Deixa para lá. Vamos ver agora alguma coisa dentro do poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus permanece firme nos céus. Você veja os versículos bíblicos. Não é, porém, estática. A palavra de Deus é dinâmica e poderosa. Veja aí Hebreus 4,12, né? Pois realiza grandes coisas. Você vê aí onde nós lemos Isaías 55,11. Então a palavra de Deus, ela é criadora. Segundo a narrativa da criação, as coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Veja aí Gênesis 1, 3, 4, 6, 7, 9. Tal fato é resumido pelo salmista. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmos 33, 6 e também 9. E também pelo escritor aos Hebreus, né? Lá no capítulo 11, versículo 3. Confere com Pedro, segundo de Pedro 3,5, que diz: então pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Está lá em Hebreus 11. Então você fala assim, você aprendeu às vezes no colégio: o mundo foi feito do nada. Não, o mundo não foi feito do nada. Foi feito do material chamado palavra de Deus. Todas as coisas vieram a existir pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a ação de Deus, é Jesus, o Criador. Deus cria todas as coisas através de Jesus, que é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é a ação de Deus. Tudo é feito através de Jesus. Então, você pode ver aí que, de conformidade com João, né, apóstolo João, a palavra que Deus usou para criar todas as coisas foi Jesus Cristo. Veja aí João 1, de 1 a 13, falando sobre isso. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Isso é muito importante, é um princípio bíblico que você deve guardar. Tudo acontece pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus sustenta a criação. Nas palavras do escritor aos Hebreus, Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1,3, vê também aí Salmos 147, 15 a 18. Assim como a palavra criadora, esta palavra relaciona-se com Jesus Cristo, segundo Paulo insiste em dizer: todas as coisas subsistem por ele, por Jesus. Veja Colossenses 1,17. Também você deve saber que a palavra de Deus também libera graça, poder e revelação por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação a Jesus Cristo. Isaías emprega um expressivo quadro verbal. Assim como a água proveniente do céu faz coisas crescerem, né, aqui na terra, assim a palavra que sai da boca de Deus nos leva a crescer espiritualmente. Isaías 55, 10 e 11. Então Pedro aí ecoa o mesmo pensamento ao escrever que, ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, crescemos em nossa salvação. Veja primeiro o livro de Pedro 2, 2. Então a palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Veja Efésios 6, 17, Apocalipse 19, 13 a 15. Então Jesus também derrotou Satanás, pois fazia o quê? O uso da palavra de Deus. Ele dizia: está escrito. Isto é, consta como a palavra infalível de Deus. Veja aí Lucas 4, 1 a 11, né? Mateus 4, de 1 a 11. Falando então desse poder da palavra de Deus, usado como arma contra Satanás. Qual deve ser a nossa atitude ante a palavra de Deus? Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, qual deve ser a nossa atitude? Então a Bíblia descreve em linguagem clara e inconfundível como devemos proceder então quanto
a palavra de Deus em suas diferentes expressões. Primeiro devemos ansiar por ouvi-la. Depois devemos procurar compreendê-la. Depois nós devemos louvar no Senhor a palavra de Deus. Depois nós devemos amá-la. Depois nós devemos dela fazer a nossa alegria e deleite. Devemos também aceitar o que a palavra de Deus diz. Devemos também ocultá-la nas profundezas do nosso coração. Devemos também confiar nesta palavra de Deus. Devemos colocar a nossa esperança em suas promessas. Devemos obedecer ao que ela ordena. E devemos também viver de acordo com seus ditames. Então tudo isso é a nossa atitude diante da palavra de Deus. Nessa lição, nós temos aí como resumo da lição que o pastor Claudio de Andrade escreveu as suas partes o seguinte. Primeira parte, o que é a Bíblia? Sua definição, a posição liberal, a posição neo-ortodoxa e a posição ortodoxa. Então lembrando aí que a palavra-chave da nossa lição é leitura, né? O que é leitura aí? É o ato, efeito ou processo de compreender textos. Então isso nós vamos fazer lendo a Bíblia. Na parte 2, as grandes reivindicações da Bíblia. A inspiração da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a infalibilidade da Bíblia, a soberania da Bíblia, né? E a completude da Bíblia. Depois, na parte 3, como ler a Bíblia. Primeiro, amar a Bíblia. Segundo, ter fome da Bíblia. Terceiro, guardar a Bíblia no coração. Número 4, falar continuamente das grandezas singulares da Bíblia. E na parte 4 aí, da nossa lição, os efeitos da Bíblia em nossa vida. Quanto mais lemos a Bíblia, mais sábios nos tornaremos. Primeiro, a Bíblia então dá-nos sabedoria. Depois, a Bíblia dá-nos orientação segura. Terceiro, a Bíblia dá-nos o necessário consolo. Quarto, a Bíblia dá-nos a provisão da salvação. Quinto, a Bíblia leva-nos ao lar celeste, né? Se você não está lendo, comece hoje a ler a palavra de Deus. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Então, dentro do resumo da lição, nós vamos trazer aí um questionário. Então, você encontra esse questionário no nosso site, na internet, ou em outros sites que nós colocamos nossos estudos. Os principais nós estamos colocando aí os endereços eletrônicos para você acessar, e lá você encontra então os nossos estudos bíblicos. E o nosso site, nós temos aí embaixo, você vê Universo Bíblico, né? /Assembleia, /Estudos Bíblicos. Você entra em EBD e na lição número 4, que é esta lição que nós estamos falando hoje, a leitura devocional da Bíblia. Então nós vamos ver aí, no número 3, aí, então, o que é a Bíblia? Então, o que é a Bíblia? É a inspirada e inerrante palavra de Deus. Então, essa é a definição mais correta, mais simples, né? Agora, existem aí as posições sobre a Bíblia. Então, a posição liberal. Qual é a posição liberal, então, sobre a Bíblia? Dos liberais, o que eles dizem? Eles dizem que a Bíblia apenas contém as palavras de Deus, mas não é a palavra de Deus. É um erro deles, né? Dizer que contém as palavras de Deus. Então eles dizem que algumas coisas na Bíblia é de Deus e outras não são. Depois eles dizem que a Bíblia não é e nem contém a palavra de Deus, não passa de um livro qualquer. Então existem os extremos, né? Os liberais já estão errados e tem os extremistas liberais que são mais errados ainda. Qual a posição não ortodoxa sobre a Bíblia? Então a Bíblia para eles então torna-se a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor Jesus. Isso é mentira, a Bíblia já é a palavra de Deus. Se você lendo ou não lembra, não vai deixar de ser a palavra de Deus não, né? Continua sendo. Também a posição neo-ortodoxa diz que quer o leitor da Bíblia curve-se ou não se curve ante os arcanos divinos, continuará a Bíblia então a ser a palavra de Deus. Então a posição neo-ortodoxa. E qual é a posição ortodoxa sobre a Bíblia? A posição nossa. Então a Bíblia para nós é de fato a palavra de Deus. Ela é realmente a palavra de Deus. Ela é sempre e sempre será, foi, é e sempre será a palavra de Deus. Para nós é assim. Não tem outra interpretação. Para nós não existe outra afirmação.
Então a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Então na parte 2, as grandes reivindicações da Bíblia. Quais são as grandes reivindicações então da Bíblia Sagrada? Primeiro, sua inspiração, depois sua inerrância, depois sua infalibilidade, depois sua soberania e depois sua completude. Como é a inspiração da Bíblia?